o CSI, que passava aquela série, as O pessoas famoso acham. CSI. Nossa, aquilo atrapalhou bastante a perícia. Gente, Porque as pessoas acham que você coleta impressão digital de qualquer lugar. Uma prisão mal feita acaba com a vida de é toda a a mesma família, coisa né? que De você toda uma pegar família. um travesseiro de pena no alto do morro e jogar. Você pode até tentar recolher, mas você não vai Não vai conseguir. recolher todas as penas que você jogou lá de cima. Cada vestígio conta uma história. E a perícia revela a verdade. A perícia dá voz a quem já não pode mais falar. Sejam todos muito bem-vindos ao CSI Dendê. É uma iniciativa da ASBAC que vem com o propósito de desmistificar a perícia criminal e aproximá-la da população. E hoje estamos aqui com o presidente da ASBAC, Leonardo Fernandes, e Marcos Seco, presidente da ABC. E que projeto incrível, grandioso. Obrigado, Silvana. Seja bem-vindo a esse projeto, né? Esse projeto nasceu de uma necessidade das BAC, do Sindicato dos Peritos Criminais. A gente precisava sair dos bastidores, né? A perícia da Bahia precisava de um holofote, os associados clamavam por isso, e hoje nós estamos realizando um sonho que foi projetado numa assembleia há quase 2 anos atrás. E para começar esse podcast, claro que tínhamos que trazer uma apresentadora de peso. Você, Silvana, bem-vinda ao nosso projeto. Olha, obrigada, e é uma honra estar aqui com vocês nesse projeto incrível, grandioso e de tamanha importância para a nossa sociedade. E para começar também com o pé direito, tínhamos que trazer o presidente da ABC, porque a luta da perícia da Bahia e do Brasil é sobre a PEC 76, né, sobre a nossa autonomia. Então, tínhamos que começar pelo presidente da ABC, que congrega todos os sindicatos do país. Seja Marcos, muito muito bem-vindo ao bem-vindo. nosso projeto. A Eu que, casa é sua, é nossa, é da perícia. eu que agradeço, Léo, o convite, né? É uma grande honra estar aqui iniciando esse programa e a gente tem tudo projeto, né, Silvana? Prazer, né? Uma Prazer honra todo imensa. nosso. Tivemos aqui nos bastidores Muita conversa conversando, boa, né? muito conhecimento. Arianos Arianos intensos e que não desiste no primeiro não momento. desiste no primeiro mão. Nós já fizemos um briefing, né? E a gente já percebeu o potencial que é esse podcast CSI Dendê. Ó, e gostou? Gostei. Vamos ter que registrar, né? Você fazendo isso, né? Porque Vamos registrar, É né? você Esse, cantando. verdade. né, esse taserzinho aí, vamos É, registrar. E lembra que a gente vai ter que colocar aqui uns berimbaus, os né? berimbaus É, aqui, né? pelo menos em miniatura ali, né? Isso. Agora, meninos, me conta como a perícia chega na vida de vocês. Presidente. Não, que é Tá. isso. Primeira vez é sua. Então, é porque a minha vez é meio caótica, né? Então, eu nunca sonhei ser perito, nunca sonhei ser policial, nunca sonhei ser funcionário público. Então, caiu meio que de paraquedas. Eu sou fisioterapeuta, exerço a profissão, tra- Nunca deixa de ser. nunca deixo de ser. Eu trabalhava no Esporte Clube Bahia e era professor do estado Reda. Aí, no ano de 2005, o Bahia me devia 8 meses de salário. O contrato Reda tinha terminado. Então, acordei um dia de mau humor. Tem uma banca aqui na Moraria, não vou dizer o nome. Sim. E aí comprei um jornal de concursos e digo, preciso sair desse meio. E tinham 2 concursos abertos na época, para perito criminal e para fisioterapeuta. Então foi bem aleatório, né? Então vou fazer os concursos. Não quero mais ser serviço privado. E por incrível que pareça, passei nos dois. Fisioterapeuta me chamou primeiro. Eu trabalhei 20 dias na HGE como concursado. E aí o DPT me chamou e eu fiquei naquela dúvida. O salário na época era bem parecido. Para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou? Eu digo, vou arriscar. E aí acabei me apaixonando. Então, amor à primeira vista. Caí de paraquedas, mas abracei. E tenho 19 anos de perito, né, de perícia, 11 como sindicalista, presidente do sindicato, lutando por nossas atribuições, com unhas e dentes, porque eu entendo que a nossa profissão ela faz diferença. Total Faz diferença. diferença. Quanta importância para a nossa sociedade. Agora Sim. conta, Marcos. Bem, a minha não foi tão diferente no âmbito de, olha, eu não sabia o que que era, não pensava em ser servidor público, não tinha noção. Eu nem sabia o que era perito. Nem sabia o que O era que perícia fazia direito, forense. né? Imagina só, nem Nem sabia. sabia o que fazia. E aí cai, eu digo assim, vai muito além de uma transição de carreira, vai muito além de uma escolha, é sobre missão, Eu acho que sobre foi o destino. propósito. E aí em 2008 eu tinha formado em física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e já tinha terminado o mestrado, né? Já estava ali
já era professor contratado e dando continuidade nas pesquisas, né? Desde quando eu entrei na faculdade já fazia iniciação científica. E aí um colega do grupo de trabalho, né, que estava fazendo mestrado, apareceu com um edital de contratação, né? Na época, lá atrás, quando a gente tinha dificuldade, na maioria dos estados teve essa figura do contratado, e aí era uma análise de currículo. O único pedido do colega foi, eu falei assim, olha, não faça inscrição na mesma cidade que eu farei, Pra não concorrer. para não concorrer exatamente, porque eu já tinha o mestrado e ele não, então já automaticamente derrubaria. Então, eu entrei na perícia, aí passado um tempo, eu fui selecionado e fui chamado para atuar lá em Barra do Garça, que foi minha primeira lotação. E depois, gostei tanto, né, e me envolvi tanto, foram quase 3 anos de contrato, quando teve o concurso público no Mato Grosso, me inscrevi e tive a felicidade de passar e estamos aí até hoje, quase 18 anos. Contemporâneos. É verdade, há quase 2 décadas fazendo a diferença e vindo com tanta excelência. E vocês são jovens rapazes e já com essa bagagem. O que mais te move na sua trajetória? É uma pergunta difícil, viu? Porque quando a gente chega no plantão, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser um plantão calmo e pode ser um plantão extremamente conturbado. Então, o que me move é essa vontade realmente de fazer o que eu gosto, porque eu sou apaixonado pela perícia. Eu adoro ser perito, eu adoro chegar nos locais de crime, de tentar ajudar, de tentar descobrir por onde a pessoa que trabalha em crimes contra o patrimônio, por onde o autor adentrou, se é possível identificar ele, se a gente vai achar um DNA, uma impressão digital, aquilo faz diferença. Porque muitas vezes a gente faz a perícia num lugar bem humilde. Então você chega no local e olha lá a vítima, o imóvel, não tem reboco, não tem piso. Aí você olha, poxa, tem um ventilador quebrado. Um ventilador já que você já via que tinha um estado de conservação ruim. Mas aquilo ali é todo o patrimônio daquela pessoa, né? São realidades bem diferentes, distintas. E aquela pessoa, ela quer que algo aconteça. Que é uma Desculpa, ela resposta, né, quer uma resposta do Estado. do Exatamente. Estado. Ela quer uma E na segurança. maioria Ela das quer um... vezes, nós somos o primeiro representante do Estado a chegar. Porque ela teve uma briga, uma confusão com o vizinho, com o companheiro, e aí ela vai na delegacia, dá a queixa, o efetivo da delegacia é um efetivo no diminuto. Então a delegacia solicita a perícia. Então, a cara do Estado, muitas vezes, principalmente nos crimes contra o patrimônio, somos nós, somos os peritos que vamos até o local. Que chega com todo esse Que chega acolhimento. com acolhimento, tem que ter uma certa sensibilidade, porque a pessoa já está ali em uma situação de penúria muitas vezes, com os objetos que pouco tem danificado, além da violência física e psicológica. E muitas vezes é difícil você fazer uma barreira, criar uma barreira com essa situação. Que Né? nós somos Nós humanos. somos humanos. Eu Não lembro tem quando eu era como. fisioterapeuta, eu não conseguia trabalhar com criança, por exemplo. Foi o pior estágio que eu tive foi na área de câncer infantil. Aquilo eu chegava em casa destroçado. Não tinha condição mínima psicológica. Tanto é que eu não quis trabalhar em crimes contra a vida. Porque tem certas barreiras que eu não consigo construir. Então eu preferi ir para crimes contra o patrimônio e estou lá há 19 anos, né? E adoro o que faço. É, já diferente da minha lotação. Minha lotação a gente brinca que fala que é o clínico geral, né? No interior, gente, Interior faz tudo. né, É, Léo? O faz interior tudo. faz tudo. Então, ó, é patrimônio, morte violenta, acidente Queda de de trânsito, queda avião. de avião, incêndio, tudo que aparecer, a gente sabe o dia e a hora que entra no plantão, mas não sabe quando volta para Quando casa. volta. E se volta? Nos E dias se de hoje volta. ainda No tem Nos dia dias de de isso. hoje hoje, é outro fator, né? Então, é uma dedicação, né? É muito gratificante, sabe? Igual o Léo já falou, a gente lida com tantas mazelas da sociedade, vê aquilo ali e vê que um mínimo de atenção que a sociedade precisa, aquela pessoa às vezes só precisa uma atenção pensando que ele está aguardando uma resposta do Estado. E E, nós, né, somos do e Estado, nós porque somos do Estado, estamos ali representando o Estado, né? Juntamente com os demais integrantes um das fio de forças de esperança segurança, para né? aquela um fio de pessoa. Um fio de esperança. esperança. Então, Exatamente. quando vai se fazer aquela análise, porque todo mundo quer resposta de algo E que quer uma ocorreu. resposta rápida. Sim, principal, né? Que é uma resposta rápida, né? E aquilo ali, quando você acaba conhecendo aquilo ali, aquela sensação e começa a ver
as matizes que existem na sociedade, É difícil às é vezes. difícil, né? Passamos por Então, situações bem complexas. trata-se mesmo de direitos humanos, né? Dignidade humana e aplicação do direito, né? Para aquela população, principalmente menos abastada. Agora a pergunta que não quer calar. A sua primeira vez, como foi? Opa! Imagina só. Eu acho Bem, que assim, a gente cria aquela curiosidade, né? Há quase 20 anos atrás, como foi você chegar e viver essa primeira vez? a minha primeira vez, porque eu não tive um curso de formação, né? Como era contratado, a gente tinha que ser rápido. O processo seletivo é rápido, então o processo de aprendizado tem que ser rápido. Então, meu momento de aprendizado foi tirar 15 dias de plantão consecutivos. Naquela época a gente tirava plantão seguido, não tinha essa preocupação de fazer as alternâncias, né? E acompanhando sempre um mais experiente. E aí, quando eu fui solto, a gente fala assim, quando eu fui solto Quando foi sozinho, solto? quando eu fui atuar sozinho, né? Aí já Independente. conduzindo, Uhum. coordenando a equipe, né? Então a minha primeira vez foi muito marcante, porque o que que eu vou encontrar, né? Como que eu vou atuar? Como que vai acontecer? E infelizmente foi um problema que eu identifiquei, que a gente vê muito, né? É que você não foi para morte violenta. Mas eu já foi um caso de morte violenta, né? E a gente fala morte violenta, que é a tipificação, né, das naturezas que existe, né? Foi assim feio. Qualquer morte é feia. Qualquer morte é Exatamente. feia. O clima, a É sensação pesado. pesado, O cheiro, né? o Familiares, familiar, né? né? Aquela angústia que perdeu um familiar. Infelizmente foi para um problema de saúde, né? Que a gente pode evitar, viu, população? Aproveite quando você tiver um ente querido, que Olha que você alerta. começa a ver Comportamento um comportamento diferente. E diferente, sinais? dando sinais, procure identificar os sinais que aquela pessoa. A minha primeira vez foi um suicídio, né, por forca, e uma pessoa que estava com um problema que poderia ter sido evitado, um jovem, né? Um problema com não foi nada entorpecente, né? Pior ainda, não tinha uma coisa assim, um elemento químico que tivesse influenciando. Foi simplesmente uma desilusão e fatores que foram associando e a pessoa decidiu tirar a própria vida, né? Foi um suicídio por enforcamento. Então, de um jovem, né? E ter passado a grande dificuldade, assim, o que a gente levantou ali, né? Porque a gente não fica observando a história que aconteceu, é simplesmente o perito olha o fato, materializa e dá seguimento. Mas assim, você acaba vendo aquela sensação, a família angustiada, tal, porque foi uma desilusão amorosa, E algo que poderia ter sido poderia evitado. Gerenciado de exatamente melhor gerenciar de forma, né? melhor forma, né? Teve uma perda amorosa e aí passado um tempo lutou para conseguir, o E que quando consegue, a família ficou abismada com o ocorrido, porque a pessoa lutou para reconquistar a perda. E quando ele conseguiu, no dia que ele conseguiu, cometeu suicídio. a mente humana é uma caixinha É de uma caixinha de surpresas É surpresa. muito É complexa. muito, É muito muito complexo. Agora complexo. você muito, deixa muito. aqui um alerta muito importante para você que está nos assistindo. Estejam atentos aos sinais. Estejam atentos aos sinais do seu ente, das pessoas próximas a vocês. Observou que está meio retraído, que está querendo ficar no quartinho escuro? Já se ligue. Se ligue, se ligue. Procure ajuda. Não é feio para ninguém procurar ajuda. Precisamos de ajuda sempre. E a gente sabe bem disso, Com né? certeza. Com certeza. Nosso meio, inclusive, né? Temos que Sim, ter cuidado o também. nosso meio. Até mesmo você tem hábito de fazer descompressão, Não, não né? tenho esse Lá hábito. por causa, né, do interior a gente via muita coisa, Ainda né? tem esse hábito. Tinha que ter o hábito de fazer uma descompressão. O meu era chegar após o plantão, não tinha piscina, mas tinha um chuveirão lá no fundo de casa. Era a sua Chega, terapia. era a minha terapia, era chegar às 7 horas da manhã depois do plantão, Chuveirão. abrir o chuveirão, tomar aquela E ducha. ali descarregar. Exatamente. Aí depois você vai lá, baixa a É, cada um adrenalina. tem sua técnica, né? Exatamente, como você estava falando, Eu que corria tem pro situações que videogame. você. Exatamente. Era ali que você desopilava. É. E às vezes a família não entende em casa, né? Porque você passa o dia todo lidando com os problemas das pessoas, né? Problema, 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 perda, choro. Às vezes você chega em casa também, você às vezes só quer, sabe?
desopilar um pouquinho, ficar às vezes sem conversar com ninguém, só aquele momento seu. E aí você tem filho pequeno que tá em casa, você tem esposa que tá em casa, as pessoas demandam atenção. E isso é difícil de gerenciar, isso não é fácil, não. Porque a atividade nossa, Silvana, assim, igual a gente estava falando, não é uma coisa, nossa, uma coisa legal de se ver. É um problema que está acontecendo, que envolve emocional, envolve cheiro, imagem, audição, envolve tudo. Traumas, Vários sensores, a própria sensação, aquela, digamos assim, a sensibilidade, sensibilidade. sensitivo, né, que Mexe você com vê todos da, os da sentidos, situação. né? Exatamente. E aí, a atividade que precisa ser feita. Então, alguém tem que fazer aquilo ali. E aí, quando a gente passa para o treinamento, né, a gente acaba que desliga um botãozinho, sai o Marcos, pessoa física, Entre o Marcos e Perito. entra o Marcos perito no local de crime. A pedra de gelo. Aí Exatamente. às vezes, passa até a ser arrogante. Nossa, aquele perito é chato, né? Mas Mas é um não é. mecanismo de É um defesa mecanismo também. de defesa para ele ficar Que focado eles na. imaginam uma figura fria Exato. diante da Senão você situação. absorve e você adoece também. Nós somos seres humanos também, né? Absorve e adoece. E o que é comum, inclusive, né? Quadro de depressão, às vezes de alcoolismo, porque é um trabalho penoso. Uso de O uso de drogas. drogas é penoso, não é Exatamente. fácil. E eu lembro que a gente, nos bastidores, em uma outra entrevista, você falou para mim que o que mais te choca, e o que mais te comove é a situação que tem criança. Bastante. Muito. Quando eu vejo criança, isso aí. Teve um caso mesmo de um bairro bem simples, não vou dizer o bairro, tá? De Idanhão. E aí você chega no local, não tem nem esgoto, né? O esgoto corria a céu aberto. E aí, quando eu cheguei no local, tinha um ventilador quebrado, umas panelas antigas, né? Surradas, amassadas. Assim, o dano, teoricamente, mínimo para quem tem uma renda maior, mas para aquela pessoa aquilo ali era tudo. E quando eu entrei, veio uma criança, devia ser uma menininha de 6, 7 anos. Ela veio correndo, me abraçando, não prenda meu pai. Não é ver o pai preso, né? Digo, poxa, ela viveu aquilo tudo, né? Aquela turbilhão de emoções. Eu tenho um filho nessa faixa de idade. Aí você para, poxa, o pai tem que proteger a criança, tem que proteger, né? Mas você vai brigar, discutir, jogar as coisas pra cima, bater em sua esposa na frente de seu filho. Claro que em momento nenhum. Mas você tem ali o seu filho. Então, assim, eu mato e morro pelos meus filhos, né? É, eu E te, aquilo realmente me. Até hoje, quando eu falo. Você se é, emociona eu, muito eu não, forte. eu não, graças a Deus, eu não tive Essa ocorrência, experiência experiência, É mas eu ocorrência, muito sempre me ruim. ocorrências. peguei imaginando. Mas eu tive uma situação, assim, não foi uma coisa fora do normal, mas chega um momento que até que o emocional a gente não consegue ter controle, né? A Não, isso aí cabecinha humana. escapa da É. nossa. Aí aconteceu, eu estava de plantão, né? Eu estava de plantão no dia 23 de dezembro e saía às 7 horas da manhã do dia 24 de dezembro, Natal, que é uma época de Natal. bastante suicídio, E aí, no inclusive. começo, quando eu comecei lá em Barra do Garças, então a minha família do interior de São Paulo tinha o hábito de viajar quase 900 quilômetros para passar o Natal em casa. E aí, por questões profissionais, tal, não conseguiram sair no dia 23 durante o dia de Hum, manhã. É um dia de viagem. é E longo. eles saíram no final do dia, assim, antes ao anoitecer, do dia 23, e chegaram 2h30 da manhã na minha casa, já do dia 24. E aí eu fui recebê-los, né? A unidade era perto de casa, e aí eu fui recebê-los lá, tal, olha, cuida aqui, fui acomodá-los e ficamos conversando um pouquinho. Aí deu 5 horas da manhã, chamou a ocorrência. Um acidente, um acidente com 3 vítimas fatais, colisão frontal. Uma Paraty, lembra da antiga Paraty? Eu lembro. Uma Paraty colidiu de frente com a caminhonete. Aí na Paraty estava o filho, o dentista, assim, estava bem na posição, assim, no painel do Uhum. carro, o filho que estava conduzindo, a mãe que estava no banco de trás foi projetada para frente, no meio, e o pai. Os três, aquela cena, né? Arrancou motor, tudo. E no porta-mala, cheio de alimentos. Aí nós fomos ver. Aí eu e o colega que estava. Nesse dia eu estava de primeiro perito e o colega de Uhum. segundo. Era amigo do colega. Eles moravam, a história tudo ocorreu que o filho saiu de Goiânia, que fica a 380 quilômetros de Barra, passou em Barra do Garças e tocou mais 60 quilômetros para a chácara onde moravam os pais. Carregou o carro
e voltou para viajar. Então, por que que foi marcante? Eles estavam voltando para a cidade vizinha, que eu cresci também nessa cidade, por onde eles estavam indo passar a ceia de Natal. Caramba. Então, assim, você fala, o que que tem a Caramba. ver? Então, eles estavam com o carro cheio de comida, porque eles moravam em chácara, estava com o carro cheio de comida, e muitas das comidas que estavam na caixa térmica era para ser feito para ceia. Então, por causa da atividade profissional, mas olha, ó, a pressa é inimiga da perfeição. Mais um alerta para a gente, para nossa sociedade, de tamanha Isso. importância. Os O, acidentes de trânsito são o os piores, né, condutor, o Marcos? condutor, que era o filho, né? Uhum. Ele saiu às pressas por causa do compromisso profissional dele, achou, porque é jovem, olha, eu aguento. Saiu de um dia tenso de trabalho, correu para casa, aí colidiu de frente com o Cara, veículo. E detalhe, de onde aconteceu o acidente até o destino final dele, são 12 horas de viagem. Então, a Ele estava pessoa no estava no início. início da viagem, então aquilo ali acabou, foi marcante. Então, eu e o colega que estavam no plantão, eu pela cena, né, a minha família, eu briguei com meus pais, falei assim, olha, não viaja de noite, né? Trecho ruim, perigoso. Aí veio a cabeça, um olhava para a cara do outro assim, a gente sentava e chorava que nem criança. nossa. Aí chegou, né? Chegou o perito bravo, tal. Silvana, você não preservou o local direito. Ó, pega essa faixa, põe lá atrás. Ó, Leonardo, tira o pessoal daqui. Tiramos todo mundo de perto. Mas pra quê? Pra gente poder descer no barranco onde tava a Tem caminhonete, se espaço pra esconder, ter espaço pra gente chorar. desabafar um pouquinho, né? Chorar. Chorar um Choramos por pouquinho. quase 10 minutos. Choramos por quase 10 minutos. Um pra cara do outro. Bora, amigo. Uhum. Temos que Bora, trabalhar. agora é Aí hora de. respirou fundo, aí conseguimos virar a chavinha de vez e agora vamos fazer atividade. Então isso foi assim, Tem perícias que marcam, né? da Tem minha perícias carreira que foi a marcam. mais marcante, não foi nem a primeira vez. Eu acredito. A mais marcante foi justamente essa. E quando você traz essa fala, vamos tirar as pessoas de perto, o que eu vejo muito é que as pessoas criam um evento na hora ali do acidente, do crime. Eles criam essa vontade de ser o primeiro a dar a notícia, entrar nas redes sociais. É isso aqui. As pessoas querem filmar, querem fotografar, mandar para o WhatsApp, para o grupo da família, Sem um né? pingo de respeito e pudor. Tem um cadáver ali no E é um chão, tem. crime. Exatamente, né? Filmar um cadáver, difundir essa Mais um imagem, alerta né? para quem está nos assistindo. Vilipêndio de cadáver, né? Então isso é crime, né? Então, população, não faça. Sem contar que desfazer local de crime também é crime. Mesmo que você não tenha intenção, não seja intencional, quando você vê um crime em sociedade, afaste-se, né? Aquilo ali não faz parte, porque aquilo ali vai atrapalhar a atividade de perícia. E tem um risco, né? Você pode incluir ali, por exemplo, material genético seu, e você botar seu material no local de crime. Muitas vezes, né? Manipulando um material desse. Você Gente, tá lá, aqui, ó. Isso aqui foi do cadáver, isso aqui tava no chão. Você tá colocando o seu material genético ali. Um fumante, uma bituca Uma de bituca de cigarro, cigarro. Então você vai acabar participando de um crime que não cometeu, por curiosidade. até se explicar, né? até se explicar, até chegar na verdade. E E muitas aí vezes esses resultados demoram, infelizmente, né? Você não vai nem lembrar que teve ali, então. a gente fala assim, muita contaminação cruzada, né? Que pode acontecer no local de crime, né? Por desconhecimento da sociedade. Por isso que eu acho que é muito importante, né? A gente tentar trazer, né, Léo, aqui É uma no campanha de episódio, esclarecimento, uma né? De campanha de que não se aproxime, esclarecimento. não manipule os objetos de local de crime, mantenha uma certa distância. Porque às vezes não é só tocar, você respirar, você falar, saliva, você muitas vezes pode colocar o seu material no local de crime. O toque, né? O toque no Toque também no objeto. objeto. Então, e hoje assim, os exames são muito sensíveis. Você tem DNA, você tem reconhecimento facial, você tem impressão digital, você tem vários bancos de dados que nós podemos usar para poder chegar até uma pessoa, né? Então você está ali manipulando, está ali querendo filmar, Na isso, na curiosidade, sem respeito, curiosidade, sem sem pudor, sem respeito. limite. Hoje a sensibilidade do DNA a gente consegue tirar o que a gente chama de DNA de toque. Você deixou o seu contato aqui, a gordura que você deixou aqui, às vezes tem. Muito eficaz. Sim, mas porque não é só gordura. Lembre-se Células que as epiteliais células também, epiteliais estão descamando. descamando diariamente. Então, há um Se a gente pegar ali resíduo e de te uma traz o pele perfil. pode estar junto com aquela impressão e você pode coletar aquilo ali e transformar numa base do DNA que vai lá para. Um banco de dados criminal. Isso que, inclusive tem funcionado muito bem, né, Laura? A gente tem um Banco Nacional de Perfil Genético e um Banco de Perfil Balístico também, né? Hoje todo o Brasil é interligado nesses bancos,
um exame que acontece, um crime que aconteceu aqui, por exemplo, em Salvador, se tiver DNA e jogar nesse sistema e Um outro o crime. autor cometeu um outro crime em outra localidade e deixou vestígio biológico também que possa ser feito o DNA, quando jogar nesse banco nacional, olha, teve um crime que ocorreu em Salvador e um crime em Cuiabá, Cruza né? os dados. Cruza os dados para assim, olha, Aconteceu recentemente essa comigo mesma pessoa. uma barra de ferro, que o cara tirou a barra de ferro, quebrou a barra de ferro para poder pular a grade, o fendículo, que a gente chama, e jogou assim na grama. No dia anterior choveu, tava na terra, eu coletei a barra inteira, porque eu fiquei, eu não vou fazer o suave não, vou coletar a barra inteira. Foi para o DNA, deu um perfil masculino que cruzou depois com mais 2 crimes, um na região metropolitana e um bairro distante de Salvador, de peritos diferentes. Então a gente conseguiu, com a barra de ferro, cruzar 3 crimes contra o patrimônio. Não identificamos ele ainda, mas no dia que ele for preso, né, e for o delegado apresentar a solicitação, a gente consegue linkar essa pessoa com mais 3 crimes. E fica lá arquivado. Fica Fica arquivado. Aí entra na arquivado. questão da qualificadora, né? Porque tem que deixar claro que, bom, você fez direito, mas vamos passar para a sociedade. Mas Nosso público. no processo, né? Porque o que é um crime, né? É algo que está orientado numa lei que diz, olha, fazer tal coisa é considerado crime. Então, a atividade do perito é identificar se houve um crime. Identificar se houve um crime são os outros pilares que a gente continua vendo. Olha, então eu preciso materializar aquele local de O crime, que aconteceu, o que aconteceu, como, como e por possivelmente quem. quem. Então, ou seja, então eu tenho que ter a Basicamente, materialização, a dinâmica e e a autoria. autoria. Ah, mas me pergunta, por que que eu tenho que ter uma dinâmica? Justamente quando a gente vai fazer a dosimetria da pena, né? Quando se tem o autor, né, para dar continuidade no processo. Se for um furto qualificado, um furto simples, né? É, Escalada, rompimento de... assim, no português, claro, né? Se a pessoa tinha intenção ou não de fazer aquilo ali, se ele planejou, quanto mais difícil for cometer aquilo lá, mais maior será a pena, né? Então a dosimetria depende disso. Então, por isso que a gente precisa levantar, materializar que ocorreu um crime, né? Desenvolver uma dinâmica, né? E É. chegar na autoria. E muitas vezes o modus operandi ajuda também na autoria. Eu lembro que na época teve o Homem-Aranha do Acupe de Brotas. O infeliz escalava por fora do prédio, 6, 7 andares por fora do prédio, à noite, abria a janela, entrava, você dormindo, ele pegava só o celular, o notebook, botava na mochila e descia. Ele rodou um tempão ali no Acupe de Brotas. Então foram o quê? 3, 4 perícias com o mesmo modus operandi, né? Que a gente chama assim, como é que ele entrava, escalando a parte externa do prédio, em andares altos. Então no dia que ele foi preso, né, o delegado ele tinha, por exemplo, 3, 4 laudos com a mesma forma de modus operandi. Então você fica mais fácil, inclusive muitas vezes tentar amarrar, né, aqueles crimes como aquele autor, né? Você facilita, porque com o CSI que passava aquela série, as O pessoas famoso acham, CSI. nossa, aquilo atrapalhou bastante a perícia, Gente, porque as pessoas acham que você coleta impressão digital de qualquer lugar. a De qualquer modo. qualquer modo, já tive um local de uma vez na região metropolitana de Salvador, quando nós atendíamos, que quando eu cheguei, a senhora olhou para mim, olha, eu preservei o local. Eu digo, poxa, isso é muito bom, não mexeu em nada. Vamos trabalhar. Ó, não pisa aí não, porque era de areia, tá? Ele pisou aí, deixei as pegadas aí. Eu digo, tá. Aí ela olhou para mim, você não vai coletar a impressão digital da areia, da pegada dele? Aí eu digo, não, senhora, não tem como. Normalmente superfície A lisa, imagem CSI na mente a dela, imagem CSI. Miami. E o caso dela foi bem específico, porque o cara entrou por uma casa tipo de veraneio, né? Aberta, janela baixa, térreo, pulou a janela, entrou na cozinha, tomou uma cerveja, abriu a geladeira e foi embora. Para a perícia isso é ruim. Por quê? Porque teve poucos objetos manipulados. Para a gente é melhor, entre aspas, quando você tem diversos objetos manipulados, Quanto mais mas vestígios, voltou melhor. melhor para a gente. E aí pouca coisa, ele abriu a geladeira e eu não mexi, tá? Então tinha aquela geladeira menor, passei o pó, saiu a impressão digital, peguei, eu só tinha isso. Aí na saída ela olhou pra minha cara, seu trabalho é só esse, hein? Meu Deus. Aí eu tentei explicar a ela, que assim, eu sou muito Gente. paciente, né? E assim, Sim. ela quer uma solução. Eu até entendo, ela não quer passar por uma questão de impunidade.
Porque muitas vezes, Silvana, não é o que levam de sua casa, é a sensação de você ter seu lar violado, De insegurança. de De estar ali segurança. tão. Poxa, um É o ato estranho. de É violar o isso. seu território sagrado, porque você tem a sensação de segurança no seu Isso, pô, o ambiente. cara entrou em minha casa, eu poderia estar ali com minha filha, com alguém. Então, assim, a sensação de insegurança, o lar violado é muitas vezes pior do que o objeto que é levado, a parte financeira. E por minha sorte, aquela impressão digital deu um hit criminal. A gente conseguiu identificar o autor daquele suposto, digo suposto, né? Porque furto qualificado, mas a gente conseguiu identificar de quem era aquela impressão digital. Mas o CSI atrapalhou muito quando foi aquela febre, porque as pessoas achavam que aquilo ali é vida real e que a Bahia fazia da mesma forma. O cara tirava um pedacinho de tinta, uma marca de pneu e dizia a marca, modelo e ano de fabricação do carro. Não, isso aqui é um Shelby, uma Ferrari vermelha, ano Achava que era 75. tudo caldo de cana, né? Né, não tem como. Gente. E a experiência leva um processamento mais rápido, né? A gente brinca, né? Alguns casos, a pessoa tem um hábito, cada um tem seu hábito. Eu não sei como que é o seu nível de organização, nem o E tem seu. isso também. E aí? E aí a gente aprende a identificar o seu padrão de organização. Eu Às não vezes a sei. gente até pergunta, isso é da casa ou foi ele que mexeu? O, Eu o, gosto de o Léo, perguntar. Uau. ele pode ser também extremamente metódico, então a gente vê uma organização, um livro aqui, tamanho, camisa separada por cor, ó, mesa limpinha, mas tem pessoas que a gente chega lá, tipo Que assim, a organização dela é justamente que o para outra avesso. pessoa é uma Avesso. desorganização, mas eu não posso considerar aquilo ali uma desorganização. Eu preciso É a identificar rotina da casa. naquela rotina se aquilo está desorganizado. Vou dar um exemplo aí que virou caso nacional, né? Isabela Nardoni, por exemplo. O que que levou os colegas na época, né? Lembra desse caso quando o Rosângela Lembro. contou pra gente? Né? A Rosângela, perita do caso, levou pra gente num evento da ABC. E aí mostrou a organização, eles não tinham organização, era uma classe média alta, um apartamento novo, uma cozinha com muita sujeira, restos de comida sobre a mesa, material escolar, material íntimo Tudo muito tudo misturado. muito misturado, crosta de comida sobre o fogão, né? Que tinha até aquele protetor de fogão e com crosta de comida e de repente uma pilha de roupa na lavanderia e só uma fralda dentro de um balde. Ah, mas por que que foi 3 vezes? Olha, porque o local estava preservado, é um apartamento, né? Mais fácil Alto, de você mais manter um fácil, isolamento. trancou, eu não preciso correr. Eu processo, tento imaginar, porque as pessoas acham que a gente só processa. Ah, acho que tem que ficar 24 horas ali processando. Não, a gente vai lá, processa, analisa, né? Às vezes, ah, só tirou foto. Não, não tirei foto, eu comecei a coletar material daquele local. Então o colega foi lá e aí um outro colega passando que identificou. O cara estava tão bitolado com a imagem e não estava conseguindo enxergar já a irregularidade. Aí outro colega passou e falou assim: vem cá, e o que que tem o que que tem nesse balde aqui que está fora do contexto? O cara, opa. Cara, que sacada. Aí voltaram lá pro local e onde que tiraram a famosa fralda que tinha vestígio de sangue, né, da menina que veio a óbito. Então, assim, é uma sacada. Então, a partir daquele momento também foi um start para os colegas a processar o máximo de informação possível no menor intervalo de tempo, porque a sociedade quer pressa. Não é mais Exa- caso de repercussão. Exatamente. Exatamente. Que é tudo muito rápido. Eu Quer vejo. tudo muito rápido, né? Então a gente acaba fazendo rápido, mas o grosso mesmo do trabalho não é ali no local. Eu tenho que processar o local rápido, até mesmo para entregar o seu patrimônio, seja se teve uma Liberar o morte local, né? violenta, se foi um Uhum, crime contra o é patrimônio, se isso. foi só uma invasão. Eu tenho que Às vezes liberar uma o local. loja, muitas vezes é o imóvel, o prejuízo do imóvel ficar fechado, comercial, é maior do que o cara leva. Então tem essa questão também de que você liberar o local para poder o imóvel voltar a funcionar. Porque dependendo do imóvel, né, ó, tem seguro, aí você tem que vai justificar, o seguro cobre Mesmo as aquilo lá pessoas que ali querendo levou. tudo muito rápido. Então é igual ela falou, aquilo lá que talvez levou, o seguro vai cobrir, a perda é pequena, tal, mas você ficar com uma loja fechada, O prejuízo é maior o às prejuízo vezes. é Muito maior. maior. É maior. Eu vejo vocês falando de casos há 10, 20 anos atrás, aí nessa longa trajetória de vocês, como vocês conseguem ver o passado, o presente e o futuro com essa tecnologia? Porque o mundo tecnológico é IA e tá tudo muito. E aí você fala que as pessoas elas sempre querem tudo muito rápido, como um caldo de cana.
E hoje, o que é que vocês me falam dessa era? Olha, eu sou da época em que a gente tirava foto, Mandava esperava, revelar? mandava revelar, chegava no envelope e tinha um quebra-cabeça. Porque às vezes você tinha uma foto de um carro, você tinha uma foto de uma ponta de um prego, que você não sabia de onde era aquela foto. Que não tinha nem a plaquinha pra Não tinha colocar. nem a plaquinha para colocar. E da época não tinha nem GPS, então às vezes a guia chegava Caramba. Rua do Amor sem número. A gente ia na Rua do Amor, quando achava a rua, a referência às vezes Barra do Juquinha. A senhora conhece fulano de tal? Não, senhora, não moro nem aqui. Então assim, eu sou dessa época, então passamos pelo GPS, que ajudou bastante a localização dos imóveis, dos endereços. Passamos também pela questão do celular, da foto digital. Hoje você fotografa e já vê, né, o que você está fazendo, principalmente para alguns vestígios, principalmente vestígios papilares. E hoje, assim, a minha impressão que eu tenho é Tinha que de que. torcer pro filme não queimar, né? E quando queimava? Porque muitas vezes a gente. Gente, Eu, hoje, meu mesmo, com a digital, a imagem digital, eu gosto de fotografar muito, antes que não tinha o auxiliar. Então, eu fotografo várias fotos. E quando imóvel, às vezes você chega numa escola que tem 10 salas. Então eu filmava tudo, voltava, porque para poder fazer, depois que eu começar a fazer o laudo, você lembrar dos detalhes todos. Porque assim, as pessoas acham que o trabalho da perícia termina quando a gente sai do local. Não. jamais. Ali Não, ali começa é a longa uma história, né? Não, Até longa chegar. na época jornada. eu peguei também, quando eu entrei era câmera fotográfica com filme. Você pegava o filme de Não era 36. TechPix, não. Não, eu pegava 36 fotos, né? O filme de 36 fotos. E aí você passou aquele maior trabalho registrando tudo. Ainda eu tinha a plaquinha, tá, Léo? Eu não tinha plaquinha, não. Eu marcava ainda, conseguia pegar uma sequência. E aí, dependendo do local que você tava, se tinha que transpor algum obstáculo, bate a máquina e abre a tampa. Perdeu. Meu Deus, e aí? Se, se foi caso de não desfazer o local, Você ainda troca o você rolo, troca o rolo e vai lá e faz tudo trocava. de novo. E aí, se é igual a página de um livro velho que você tocou e desfez? Agora Meu eu acho que Deus. hoje, assim, pela minha experiência de local de crime, reconhecimento facial. Porque É a assim, bola da é a vez. bola da vez. Porque a impressão digital é difícil. O CSI, a série americana, deixa como se fosse assim, tocou, já tem impressão digital aqui. Será que a gente chega nessa era? O futuro? Eu acho que já estamos Ah, próximos, né? hoje, né? Hoje tem aquele. Não vamos falar marca, Porém, né? Não vamos não falar. vou falar marca, mas assim, é Vamos uma falar marca. máquina Se quiser incrível. patrocinar o CSI DND, Boa! a Ajuda a gente, Já gente. a tentando. gente É uma precisa. espécie de um tablet e que assim, o Tem um cara filtro. tem vários filtros, filtros que a gente chama são lentes de cores especiais, luzes forenses que variam do ultravioleta ao vermelho. Uau. Enfim, uma impressão digital que aí você não vê a olho nu, você aponta, parece magia, né? Então ela revela a impressão só apontando. Agora é um aparelho extremamente caro. Então assim, nós estamos chegando nessa era, já chegamos nessa era super tecnológica, mas eu ainda aposto no reconhecimento facial. Porque, por exemplo, todo canto tem uma câmera hoje. Eu tenho Que duas câmeras na minha fantástico, casa. que maravilha. Então, o reconhecimento facial é uma bela ferramenta. É, Tem mas aí gente que tem, não mas tem que gosta, tomar tem que tomar um cuidado, né? Eu gosto muito de, nas minhas palestras, colocar aquela foto de Sherlock Holmes com a lupa, né? Aí eu brinco e falo assim, olha, a minha capacidade de enxergar depende da ampliação da lupa. Então, se você me dá um brinquedinho desse, né, de 300 mil, né? é mais. Não, acho que a última Baixou, tá em ata, é, 700. teve uma ata Ah, grande aí, tá. teve 700 uma mil, ata. desse tamanho, um tabletzinho. É um filtro, um emissor Uma uma lente, lente e tal. 700 mil. É, tudo bem que aqui com a TV ligada, você colocar a impressão aqui, ele consegue Ele identificar. acha. Ele acha, Ele acha. sem jogar Deus. pó. Só apontando pra ele. Então, por Parece isso que eu falei assim, bruxaria. olha, minha lupa depende da capacidade de enxergar. Lá atrás eu tinha uma trena, uma máquina fotográfica de rolo de filme, que se caísse, que abrisse a tampa, eu perderia, né? Antigamente tinha máquina de escrever e colava a foto. Aí já passou para os computadores e aí eu consigo editar a imagem, fazer o recorte para dar o zoom, né? Botar uma setinha. Botar a setinha, fazer a ilustração, fazer a marcação e já anexar diretamente no laudo e fazer o PDF. Tinha que jogar pó, um produto extremamente cancerígeno, e Caramba. né, tinha que ter todo cuidado com Os EPI, EPIs. né, e é caro, os não cancerígenos são caríssimos.
né? E aí tem os vários contrastes, né, do pó. E agora você tem um equipamento que, quando entrou no mercado, era na casa de 700 700 mil mil. reais. É um Meu celular, um Deus. filtro emissor de luz, só que é igual aquela história, né, do computador que deu pau e o cara cobrou 100 mil. Aí o cara falou, não, tá bom, 99.999 para saber qual parafuso apertar e R$ 1 o parafuso. Eles, Meu nessa Deus. atividade, porque a atividade nossa é cara, né? Os equipamentos são São caros. específicos, não São são caros. equipamentos de prateleira que a gente chama, então são equipamentos direcionados. Tanto é que a dificuldade, às vezes, não é nem adquirir, é a São os entrega insumos. E os insumos e também. os insumos. Então, você vai adquirir um equipamento desse, eu tenho todo o processo licitatório que leva meses. Então, entra uma tecnologia hoje, você vai levar um ano e meio para esse equipamento chegar na sua ponta. Porque você tem que justificar. Porque só pode ser dessa marca, porque ninguém fabrica. Ele é o único que faz esse aparelho. Eu vou comprar de quem? Né? E o Estado, ele tem a questão de você ter um cuidado, é burocrático, porque o Estado tem essa questão, né? De você ter cuidado de comprar. Muitas vezes a PGE não entende, poxa, por que você só pode comprar esse insumo? Porque esse insumo só funciona nesse aparelho, você não tem outro. Aquela porca só encaixa nesse parafuso. Se você comprar outra, não existe porca como os remédios, né, genérica, em determinados aparelhos, né? Então, Vou te dar um exemplo simples, equipamento de absorção atômica, por chama. Né? Você tem lá não um é minha área. gás inerte, você queima uma solução, queima um líquido, e na queima do líquido a chama muda de cor. Então aí você tem que ter, pelo efeito de ressonância, a física, em aula de física, quem faltou na Olha aula de aí, ó, física, por que que eu estou aprendendo ressonância? um bom Ou futebol. físico. Então aí você emite uma luz, né? Se aquela frequência de luz for igual à da chama, o sensor do outro lado, né, a luz vai ser absorvida e o sensor vai detectar uma queda da intensidade de energia. Se passa, ele aumenta o pico. Então você monta um gráfico. Então, é uma lâmpada específica, uma lâmpada monocromática que a gente fala que ele tem só uma frequência, né? Porque a luz que a gente vê tem várias frequências. Então, uma lâmpada específica, cara, e o equipamento na época eu lembro que era US$ 500 cada lâmpada, né? Específica. Ui. Aí Gente, chegou dois caras de terno e gravata lá na sala, né? Tal, né? Lá de compras tal. Eu gostaria de saber por que que vocês estão comprando uma lâmpada de US$ 500 se ali no mercado do outro lado da avenida tem de R$ 7. o barato sai caro. Ah, beleza, irmão. É culpa, traga lá, Compra lá, traga Compra lá. lá, traz. Compra lá, traz caixa lá. aí, Então, pera lá que eu pago. Tá? Eu pago, busca lá. Então, a grande dificuldade é a gente tem que fazer a atividade fim, né? Tem que pensar e justificar para poder evoluir a parte de aquisição também. Para você ter um laudo perfeito, é preciso toda essa tecnologia e, claro, eu costumo dizer que os peritos são anjos aqui na Terra. Existem anjos sem asas. O que é um laudo perfeito para vocês? Um laudo perfeito. Quer, quer arriscar? eu considero quando a gente consegue fechar o caso. Então você tem lá, às vezes, um imóvel que você passa, às vezes, horas só para entender por onde ele entrou. Você passa assim, pô, por onde ele entrou? A fechadura tá inteira, a janela não tem marca de escalada. Meu Então Deus. já aconteceu na Pituba. Eu tô lá, digo, poxa, por onde esse cidadão entrou? E vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nada, mas ele entrou, porque o apartamento estava totalmente revirado. Aí eu pedi um estalo, né? Esses feeling, né? Digo, senhora, a senhora pode me prestar a chave da porta? Aí eu abri a porta, acionei a lingueta de segurança, tirei a chave e empurrei a lingueta. A lingueta entrou. Era uma fechadura antiga. Depois eu abri, fechei de novo a lingueta. O cara, entre a porta e a fechadura, ele colocou uma chave de fenda, bateu. É um modelo muito antigo de fechadura. Ele quebrou alguma trava lá dentro. E aí ele conseguiu fazer a alavanca e empurrar a lingueta de segurança para dentro. Então você, poxa, bingo! Então a partir daquele dia, Cara, que toda vez que eu vou num tacada de local de mestre. crime, chave, testar o sistema de segurança se está íntegro ou não. Ou então quando você consegue identificar a possível autoria. Né? Porque eu não gosto de dizer que deu um hit. Eu não gosto de falar que é aquela impressão digital que eu coletei que deu, por exemplo, de João das Botas. Eu não gosto de falar que foi João das Botas o autor. Eu digo que João das Botas manipulou aquele objeto no interior do quarto em época recente. Até porque eu não sei, João das Botas pode ter sido um técnico que fez um serviço, pode ter sido um vizinho. Então a gente tem muito cuidado em relação a isso. Então, para mim, o Pode laudo ser um amante. perfeito. Exatamente. Então, o laudo perfeito é quando a gente consegue fechar um ciclo.
Ele entrou por aqui, saiu por aqui, utilizou tais ferramentas e a impressão ou DNA de fulano de tal tá aqui. Para mim é o ciclo perfeito, é o laudo perfeito. O que é muito difícil de você conseguir. Questão de isolamento, preservação, questão do próprio tato, não é fácil pegar impressão digital, não é fácil coletar DNA, mas esse para mim seria o laudo perfeito. É uma pergunta muito subjetiva para um físico, né? Para a área de trabalhar com Exatamente essa correlação. estatisticamente, qual a sua nota de corte, né? É, Qual a sua nota de corte? Mas, assim, passando para a grande importância que tem o laudo pericial num processo para a garantia dos direitos humanos, né? E dos direitos individuais e de direitos humanos, acho que é o laudo que eu consiga montar a pirâmide, né, tripartite, né, seja eu determinar se houve o crime, a autoria, né, a materialidade, a autoria e a dinâmica. Às vezes tinha muita coisa, porque igual eu falei, depende da lupa que eu estou enxergando. Então, dentro das condições que eu tenho, eu consegui chegar nesse objetivo e esse produto que eu fiz chegou lá na mão do juiz e ele conseguiu, é uma prova material robusta. né, conseguiu como prova material robusta dar continuidade no processo. Então ter um julgamento digno e certeiro E justo. e E justo. uma resposta para a vítima, né, para a sociedade, né? Um exemplo que eu gosto de dar, um laudo pericial perfeito e que foi imperfeito. Certa vez, mandaram pra gente um baú que tinha uma pisada a plantar suja de terra. Sim. 3 suspeitos. Não tinha nenhuma impressão digital da plantar, não tinha nenhum tipo de DNA ali, porque era só pegada de sujidade. E a autoridade requisitante apresentou 3 suspeitos. E aí eu quero que você diga quem foi, quem é o autor. Ele utilizou aquele baú para poder escalar uma janela. Eu sou bacharel em fisioterapia. A Uau. autoridade chegou com os 3 suspeitos. Foi que eu fiz uma plantigrafia improvisada. Pisa aqui no pezinho, deixa sua marquinha do pé aqui, que eu vou avaliar. Então eu peguei, fotografei a pisada do baú, fiz as análises do se era o pé plano, pé cavo, grau, arco plantar. Pronto. Dos 3, um eu consegui descartar. É um laudo perfeito? Para mim foi. Porque daquele rol de suspeita eu disse, ó, fulano aqui é incompatível com essa pegada. Os outros 2 eu não consigo afirmar se é ou não. Mas se você tirar uma pessoa do rol de suspeitos, para mim é fantástico. Porque eu inocentei ele. Né? O laudo, na verdade, inocentou Uau. ele. Com uma coisa assim, boba. Poxa, é incompatível. Ele tem o pé com arco plantado diferente do baú. Então a gente conseguiu fazer isso. E para mim, esse é um laudo perfeito e imperfeito. Caramba. É muito perigoso essa questão, assim, juntando um pouquinho, né, que você falou da hoje, da evolução, A tecnologia. e esse sensacionalismo que a sociedade quer fazer junto Sim, com o celular em exatamente. rede social. Exatamente. Tivemos casos em outros estados, né, que lá no Paraná, por exemplo, específico, uma criança, né, foi violentada, foi esquartejada e deixada com os restos mortais dela, os espojos, né, não restos, os espojos mortais dela dentro de uma mala na rodoviária lá de Curitiba. E aí, como de onde ela desapareceu na proximidade, toda essa comoção da sociedade, que tinha um parque de diversões, esses parques, né, que se deslocam tempos em tempo com a sociedade, então jogaram a culpa de 3 rapazes que estavam trabalhando no parque. Descer a lenha nos rapazes. A sociedade quis fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Passado um tempo com o avanço do DNA, porque o DNA não é assim, coletou um DNA hoje, eu não tenho resposta para você hoje, mas o porquê? Porque o método estatístico, é porque tem um método estatístico dentro, depende de amostra da sociedade hoje, eu preciso aquele perfil da sociedade para poder diferenciar. E aí, naquela época, não se conseguiu chegar a um autor. Passados que 10 anos, né, foi até recente, né, o caso, assim, recente assim, a A solução. autoria, a solução, né, A o DNA. solução. Aí aqueles 3 indivíduos ficaram presos, né, a sociedade fez justiça, quase que eles viraram vítima também, mas eles são vítimas, foram considerados vítimas da sociedade e do Na Estado justiça. na justiça. Por quê? Passado um tempo,
justamente a importância do banco de perfil genético. Uma pessoa foi presa em São Paulo, né? E aí Coletaram, né? coletaram o material dele, colocou no sistema e bateu com o DNA que foi encontrado na mala que estava com os espólios mortais da criança. Ou seja, não foram aqueles três que a sociedade queria fazer justiça com as próprias mãos. E foram presos. Ficaram presos. Ficaram presos. Então, quanto que vale a vida daquela pessoa que foi presa erroneamente? Por isso que a gente tem que dar valor e investir na atividade de perícia. Não que os demais integrantes não sejam importantes, todos são importantes. Eu preciso ter um bom É isolamento um local, conjunto. né? Eu preciso, geralmente, é comum, policial militar, aquele primeiro integrante Chegar, da é. segurança pública, é natural, ele está ali na lida, né? Ele vai chegar no local, então a gente precisa aprender, capacitar os colegas lá na ponta, fazer um bom local preservado, é um bom caminho. Vai o pessoal da Polícia Civil fazer a investigação, os investigadores, tal, colher informação e o local preservado chega o perito e faz a perícia e levanta o máximo de informação possível. Então a gente está ali, né, até pegando o gancho aí do cenário nacional, a gente não está ali para fazer uma prova para a sua tese. A gente está ali para levantar uma verdade real que Pra está dizer o ali, que aconteceu e para como dizer o que aconteceu. aconteceu. Então eu tenho que te dar o norte para fazer a investigação, não o contrário. Se chegar numa investigação, eu tenho que procurar prova para falar, não, Pra indiciar alguém. para indiciar alguém, entendeu? Então, uma grande dificuldade que a gente tem é isso. E a gente vê que é uma dificuldade de conhecimento, às vezes, dos colegas de querer dar uma resposta rápida para a sociedade. Não, você tem que provar que foi a Silvana, então tem que colocar aqui, ó, a Silvana. Eu falei assim, não, 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 pera lá, não é isso, não. Vamos ir com toda a Vamos. sensibilidade, toda Isso. empatia, todo cuidado. Né? Eu não consigo nem mensurar quanto que é o impacto. Né? Você diz, tem filha. Eu falei assim, qual que é o impacto emocional você ser presa injustamente? Para sua filha, para o seu pai, para Você sua acaba com a mãe, vida da pessoa. para você, Exatamente. entendeu? Acabou, acabou. Acabou com a vida da pessoa. A gente até brinca, fala assim, é uma prisão mal feita. Acaba com a vida de toda É a a mesma família, coisa né? que De você toda uma pegar família. um travesseiro de pena no alto do morro e jogar. Você pode até tentar recolher, mas você não vai Não vai recolher, conseguir. recolher todas as penas que você jogou lá de cima. Para vocês, como vocês resumiriam o cenário atual da perícia no nosso país? Hoje, né, com o avanço da tecnologia, né, o entendimento, projetos como esse, né, até parabenizar, assim, eu estou me sentindo extremamente Projeto tranquilo. grandioso. Eu sinto aí que vai ser extremamente importante para a sociedade, né, deixar claro, preserve o local de crime, né, deixa lá quietinho, não Dicas apareça, importantíssimas. né. É, gente tem conseguido levar essa mensagem, né, e para o operador do direito, seja o Ministério Público, os próprios advogados na defesa, a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, a própria Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo a gente sabe, todo mundo quer uma prova forte, né? Porque acho que a primeira pergunta fala assim, olha, olha, vou te prender, né? Qual a primeira pergunta que você faz? Por quê? Você fez isso? Você tem prova? Prove. Então Verdade. prove, então, a gente tem que provar. Então, a experiência que tem tido, né, os estados que têm aplicado, que eu falo, não é nem gasto, né, eu falo investido na perícia, por isso é investimento, igual a gente falou, eu não sei quanto que custa uma vida de uma pessoa que foi presa, é imensurável. Imensurável. Então, quando o estado investe em tecnologia, seja na parte de investigação e principalmente na perícia para produzir uma prova que vai dar subsídio para o processo lá na frente, os índices têm reduzido. Ah, mas aí entra aquela fragilidade que a gente fala assim, ah, mas a perícia tem que estar junto à Polícia Civil para fortalecer a Polícia Civil. Assim, não, irmão, não tem que estar, não. Os Pelo estados, contrário. pelo Pelo contrário, os contrário. estados que afastaram, que tiveram investimento na perícia, tiveram mais resolução de casos. Quem que resolve caso? A perícia monta, né, o material probatório. Mas quem que investiga e que vai dar, né, seguimento no inquérito para o promotor apresentar a denúncia? A própria Polícia Civil. Então, ambos crescem. É uma briguinha interna que tem aí, É né? uma briguinha interna, mas é um Faz conjunto. parte da Mas faz história. parte. Qual é a maior mensagem que a sociedade, agora nos assistindo, precisa entender ao acompanhar as nossas séries aqui do CSI, que tá assim incrível. Eu fico ouvindo vocês e é incrível. O trabalho de vocês é fantástico, é de uma importância tão grande. O que que a nossa sociedade precisa entender
até chegar no papel de vocês? Nosso objetivo realmente com o CSI Dendê. Dendê, é justamente a perícia sair dos bastidores. Durante muito tempo, a gente ficava meio que trabalhando que escondido. E a sociedade achava que a perícia se resume a cadáver e impressão digital. Mas se você olhar aí casos de repercussão de anos atrás, quantas vezes você já ouviu alguém falar: estamos esperando o resultado dos exames periciais, né? Estão esperando da gente. Então, nosso objetivo é mostrar para a sociedade o que nós fazemos, como nós fazemos, claro que dentro do possível, do que pode ser mostrado, e sensibilizar também a questão do isolamento e preservação de local de crime, né? Eu sei que a curiosidade fala forte, mas no momento que você quer tirar uma foto ali com o cadáver, com um acidente de trânsito, com os restos de veículos, manusear por curiosidade, você pode desfazer uma cena de crime, você pode prejudicar o exame pericial e você pode colocar um material genético seu, você pode colocar um fragmento de impressão digital seu num crime, no local de crime. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tanto para você não ser colocado dentro do local de crime De e risco? isso, ou prejudicar, inclusive, a nossa análise da dinâmica. Então, é esse o nosso objetivo. Nós queremos sair um pouco dos bastidores, mostrar a grandeza da perícia, não só da Bahia, né, mas nacional. Por isso que trouxemos o nosso presidente da ABC, porque ele tem uma visão macro, há muitos anos aí à frente da perícia nacional, com diversos avanços, a ASBAC reconhece, admira, e ele é muito bem-vindo. Ele já esteve aqui 2 vezes em pouco mais de um mês. E vai voltar mais, né? Volta. Quando a gente precisa, Marcos, help. Ele Ele vem. bora. Ele já Vocês chega são aqui, realmente já. anjos É, em asa, Marcos. Que maravilha te conhecer. Que importância esse trabalho fantástico que vocês desempenham. E quais são agora 3 ferramentas, 3 dicas de quem está assistindo a gente agora não pode deixar de só ouvir. complementando, antes de fazer sua resposta, é que ela falou, antigamente a gente não tinha celular, Verdade. né? Então, esse afã que a pessoa tem de ver a coisa não acontecia. Então, e tinha uma questão doutrinária que tinha para o perito. O perito só fala nos autos, só fala através do laudo. Então, criou esse estigma que perito não pode falar. Não é que perito não pode falar. O porquê que o perito não pode falar? Eu não posso falar de coisas técnicas que estão sendo analisadas, né? Então, E as aí o pessoas ficam numa conhecimento, a Nem curiosidade. necessidade, a atrapalhar a criação investigação da também. Exatamente. tecnologia, né? A questão da tecnologia, então, a necessidade, o sensacionalismo que O foi criado sensacionalismo. com as mídias, houve essa necessidade da gente ter que falar. Então, é falar e não falar. Por quê, né? Eu não vou falar do caso, mas eu preciso orientar a sociedade do que ela precisa ser feito, né? O como fazer, o que não se pode fazer. E então aí a gente começou também a treinar o próprio perito de falar da perícia, a importância da perícia, sair dos bastidores, falar assim, olha, a perícia não é assim, ó, só lá tirar a foto e pronto, acabou. Então eu tenho que falar como que funciona a perícia, por que que no Brasil demora a perícia, tem um fator, né? Tem a questão de ser latino, que é a resolução rápido. Só um dado simples. Nos Estados Unidos vocês podem acompanhar. Enquanto não se fecha uma morte, por exemplo, se não se chega numa conclusão do que levou ao óbito aquela pessoa, o cadáver não é liberado do ML. Uau. Aqui no Brasil, o cadáver acabou de acontecer um crime, já tem quem tem influência já está ligando lá pro. Eu fui Já deu de gestor, primeira mão a eu fui notícia. gestor, então o telefone já está tocando, fala Para assim, liberar o cadáver. Contel, libera o cadáver, é amigo meu, que não sei o quê. Calma, Uma diferença absurda. calma, tem que ir local, você quer uma resposta, né? Então, eu falo assim, sociedade, né? Aproveitando então o preâmbulo, aconteceu um crime, se afaste, né? Tente entender de que atrás do profissional de perícia tem muita formação. São pessoas extremamente capacitadas, formadas para aplicar a ciência em prol de vocês, da sociedade. Então, leva-se tempo. A solução, às vezes, não é no tempo que você quer. Acabou de acontecer, 2 horas depois tem um resultado. Não, Não leva-se tem um como. tempo, né? Igual deu exemplo, né? Um caso de 10 anos. Temos casos de mais de 10 anos que a resposta chegou bem depois. Porque aí eu consigo guardar o material probatório e com o desenvolvimento da tecnologia,
a gente consegue fechar o caso, não está esquecido, tá? Não é esquecido esse material. Tudo que entra na perícia, um dia vai ter uma resposta. Então, é um recado que eu deixo para vocês. Se tiver dúvida, acesse os canais do CSI Dendê, Os né? próximos episódios. Mande Uhum. mensagem, né? Deixa a mensagenzinha lá embaixo Já nas chamando o notícias. direct também no Instagram, das Acesse, né? Acesse as Nossas redes redes ABC, sociais. né? ABC Peritos Oficiais, abcperitosOficiais.org.br também, né? Tem informação, né, da ASBAC. Então a gente está aí para contribuir cada vez mais para a sociedade e a dignidade humana também. Que honra e que prazer ouvi-los. Palavras tão fortes, histórias tão impactantes, que vocês continuem nessa constância, exercendo com tanta excelência o papel de vocês. Esse foi o primeiro de muitos episódios do CSI Dendê. Aqui você fica atualizado de tudo sobre a perícia brasileira. Obrigada.